Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 9, que tem por título O Profeta Elias e o Rei Acabe. O texto de referência para essa aula está registrado em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. O versículo do dia diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Verdade aplicada diz: Quando as coisas estão indo contra a vontade divina, Deus levanta indivíduos comprometidos com ele para denunciar o pecado e estabelecer o retorno à presença do Todo-Poderoso. Nós vemos aqui que foi um grande desafio do profeta Elias diante daqueles profetas de Baal. Nós vamos estar estudando hoje sobre este tema, o profeta Elias e o rei Acabe, juntamente com todo aquele povo que estavam desviados da presença do Senhor. E os que não estavam desviados inteiramente estavam em cima do muro. Então nós temos aqui três objetivos, e o primeiro deles é compreender a importância do profeta Elias no reino. Segundo, mostrar a ação de Deus diante dos profetas de Baal. E terceiro, destacar as profecias de Elias. A nossa oração é para que Deus nos transforme em profetas de autoridade para denunciar o pecado e mostrar o poder de Deus. Então, a oração que deve ser feita é essa. Devemos orar para que Deus, venha nos transformar em profetas, para que nunca venhamos compactuar com o pecado, mas sempre denunciar o pecado, e mostrar o poder de Deus, que é muito maior e mais poderoso. A introdução vem dizendo: o livro dos reis dedica grande parte da sua narrativa para falar sobre o reinado de Acabe, bem como sobre o ministério exercido por Elias. Acabe foi considerado um dos reis mais idólatras, enquanto Elias, o profeta de maior proeminência do Antigo Testamento. O ponto-chave da lição de hoje: Deus sempre tem um homem certo para ser usado em momentos de crises e desvios morais de uma nação. Então, louvado seja Deus por isso. E, independente de uma nação estar fora, da direção de Deus, Deus sempre tem um homem ou uma mulher, uma serva ou um servo, puxar o freio no momento certo para que não haja uma derrocada. Então nós vemos aqui a função do profeta Elias. Deus sempre tem o homem certo para ser usado em momentos de crise e desvios morais de uma nação. O primeiro tópico vem falando sobre um profeta na vida de Acabe. Acabe foi o rei mais conhecido do reino do norte e, juntamente com sua esposa Jezabel, introduziu a adoração a Baal. Porém, Deus levantou Elias para mostrar à nação quem era o verdadeiro rei de Israel. Nós vemos aqui, nesse pequeno relato aqui, Acabe, junto com a sua esposa, levar o povo à idolatria, introduzindo um deus chamado Baal. Então Deus imediatamente levanta o profeta Elias para mostrar à nação quem era o verdadeiro rei de Israel. E aí nós vemos aqui o ponto 1, que é a vida de Acabe. Aí mostra aqui que Acabe era filho de Urim, que reinou sobre Israel 12 anos e irritou ao Senhor com suas atitudes. Acabe seguiu os mesmos passos de seu pai, a ponto de irritar muito mais o Senhor do que todos os outros reis, conforme registra 1 Reis, capítulo 16, 33. Outro fator decisivo na vida de Acabe foi o de casar-se com Jezabel, substituindo o culto a Deus pelo culto a Baal, tornando assim a religião oficial de Israel. Acabe foi uma pessoa fraca no aspecto moral e espiritual. Diante da palavra de Deus, até se humilhou, 1 Reis 21, 29. Porém, influenciado por sua mulher, tomou decisões erradas, tendo como consequência sua morte, mesmo estando disfarçado, conforme registra 1 Reis 22, de 29 a 40. E engana-se por completo aquele que acha que pode fugir do Senhor. Então, nesse primeiro ponto aqui, irmãos, é bom nós notarmos que ninguém consegue enganar Deus. Quando Deus exige de você fidelidade, é porque Deus quer fidelidade de você. E se você não é fiel, ou se você se deixa levar
como no caso de Acabe, ele foi influenciado pela mulher. E quando as coisas apertou para ele, ele fez uma troca com outro rei, vestiu a roupa do outro rei e subiu na biga, né, no seu carro, porque ele achava que ali ele estaria, ninguém o reconheceria, mas ninguém escapa da presença de Deus. Uma hora ou outra, irmão, o disfarce cai. E ele foi morto. Ele morreu porque não deu ouvido à voz de Deus. Ele não deu ouvido à voz do profeta Elias, porque Elias era um instrumento de Deus ali naquele momento. E nós vemos que depois de tudo que aconteceu, nós vamos estar vendo na lição aqui, ele ainda continuou sendo dominado pela esposa. E o resultado disso foi a morte. Porque Deus, irmãos, não tem por inocente o culpado. Então nós precisamos prestar atenção, porque Deus, ele tem o juízo e tem o julgamento no momento certo. Quando a gente olha para o povo de Judá, o povo de Israel, quando foram levados cativo, Deus usou, Nabucodonosor como um chicote para o povo de Israel e para Judá. Mas no tempo oportuno, porque nós vemos ali o profeta abismado, como é que Deus poderia trazer uma nação pior do que o que Israel estava praticando para corrigir Israel. Então Deus tem os seus meios de trabalhar, mas nós vemos que ali o que aconteceu foi o seguinte: Deus utilizou de Nabucodonosor, os caldeus, para poder julgar Israel, para poder punir Judá e etc. Mas no tempo oportuno Deus trouxe também o castigo para aquele povo. Então ninguém fica impune diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vamos ver aqui sobre o profeta Elias. A Bíblia aqui não registra, em parte alguma, a genealogia de Elias. Quando Elias é inserido na história, a informação que se tem é que ele era o tisbita dos moradores de Gileade, conforme registra 1 Reis 17:1. Em toda a trajetória de Elias, percebemos o agir de Deus em sua vida, e que era homem de Deus, 1 Reis 17:24. Durante o seu ministério, teve a sua conduta ilibada, sendo fiel à palavra de Deus, e diante dos profetas de Baal mostrou o poder do verdadeiro Deus. Muitos sinais e prodígios aconteceram por intermédio do profeta Elias, que teve o privilégio de ser arrebatado aos céus. O texto diz que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu e foi levado aos céus num redemoinho, conforme registra aqui, 2 Reis, capítulo de número 2 e versículo 11. Apesar de ser uma pessoa usada poderosamente pelo Senhor, o texto bíblico nos mostra sua depressão logo após sua vitória contra os profetas de Baal, conforme registra 1 Reis 19, verso 4. Esse caso revela que aquele que está em pé, cuide-se para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. É muito bom nós frisarmos esse ponto aqui, irmãos. Nós encontramos nas Escrituras que Deus, ele não mostra apenas o lado positivo dos seus servos, mas ele também mostra o lado negativo. Ele mostra o lado negativo de Davi, ele mostra o lado negativo de Salomão, e de todos os demais reis e profetas que existiam no passado, inclusive sobre esse rei que estamos estudando. Então Deus mostra que enquanto nós estivermos na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, podemos ser muitas vezes ameaçados, como foi o profeta Elias ali, depois daquele encontro com os profetas de Baal, aonde ele provou para a nação quem era o verdadeiro Deus. Mas ele recebeu ali uma ameaça severa por parte de Jezabel. E ele, naquele momento, ele se tornou frágil, se fragilizou, e ele passou a fugir da presença de Jezabel, e ele caiu numa profunda depressão, que ele passou a desejar a morte. E muitas das vezes nós também, como servo do Senhor, obreiros na casa do Senhor, moços e moças, muitas vezes somos acossados por esse tipo de problema, somos levados a ter aí uma depressão, uma ansiedade profunda, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico e tantas coisas mais. Mas isso não quer dizer que você não seja um servo de Deus, uma serva de Deus. São coisas que acontecem porque somos envolvidos em determinadas coisas que no momento nós somos impulsionados a fazer, como foi o caso de Elias,
ele foi imbuído de uma autoridade sobrenatural, que ele fez coisa ali que deixou todo mundo de boca aberta. Mas aquela mulher não estava presente para ver. E ela imediatamente falou: assim como você fez a cada um dos profetas, eu vou fazer com você também. E ele fugiu, porque ele conhecia Jezabel. Ele sabia da fama daquela mulher. Aquela mulher era terrível. E quantas vezes nós enfrentamos, irmãos, coisas terríveis. Mas uma coisa é certa: como servo do Senhor Jesus, nós não podemos deixar de crer que o Senhor é conosco. Nós vemos ali que diante de todo o problema que Elias enfrenta, o Senhor nunca o abandonou. Ele estava ali debaixo daquele zimbro, esperando a morte chegar. O anjo foi lá, deu alimento para ele. Depois ele foi lá para a caverna. O Senhor esteve com ele. E, por fim, ele sai da caverna e vai cumprir com a determinação do Senhor. Então, isso é importante. Há momentos em nossa vida que nós nos sentimos fragilizados. Mas isso não quer dizer que perdemos a fé. Isso não quer dizer que estamos abandonados. Isso não quer dizer que o Senhor nos largou para lá. Não, irmãos. Nós somos fragilizados porque somos de barro, mas o Senhor é o nosso Deus e Ele está conosco. E a promessa é que do Senhor é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui no ponto de número 2, e Elias e os profetas de Baal, conforme já mencionamos aí. Houve um confronto de Elias com os profetas de Baal, né? E esse confronto é um dos maiores desafios do Antigo Testamento. Era Elias contra 450 homens. O resultado foi o grande poder de Deus descendo sobre o altar, evidenciando que Deus era o único Senhor em Israel. Tudo começa no altar. O texto nos diz que após o insucesso dos profetas de Baal, Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, conforme 1 Reis 18:30. Primeiro, Elias edifica o altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e depois colocou o sacrifício sobre a lenha. Segundo o relato de 1 Reis 19:10, os filhos de Israel derrubaram os altares e mataram os profetas à espada. Elias, como remanescente, conserta o altar com pedras brutas, conforme registra Êxodo 20:25. E a resposta de Deus foi com fogo, consumindo o sacrifício. Se quisermos o poder de Deus ardendo dentro de nosso coração, urge consertar o altar. As reformas precisam começar no altar do nosso coração. Olha que coisa linda. Quando Jezabel proibiu a adoração a Deus ali em Israel, e instituiu o culto a Baal e a Aserá, e instituiu ali os profetas de Baal e de Aserá, o povo que não se bandeou 100% para o lado desses ídolos, eles ficaram na neutralidade. Quando o profeta Elias, conforme registra, lá no seu livro, no livro que traz o seu nome, se Baal é Deus, serviu, mas se Deus é o Senhor, serviu. Diz ali o versículo que o povo ficou calado. Por certo, temeu puxar brasa para algum lado, porque sabia que a pressão era muito grande quando alguém não se curvava ou se dobrava diante do ídolo Baal. Então nós vemos que, para que o poder de Deus se manifestasse, a presença de Deus se fizesse presente entre o povo e mostrasse de uma vez por toda que Deus é o Senhor, foi preciso fazer um reparo. Então houve ali a necessidade de levantar o altar do Senhor. Então Elias pega ali 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Depois ele arruma a lenha em cima daquele altar, coloca o sacrifício, manda despejar água suficiente para molhar todo o altar, a lenha, as pedras e ainda correr naquela vala ou rego em volta do altar que ele tinha mandado abrir. E ele faz uma oração a Deus. A oração é respondida e o fogo de Deus desce, queima o sacrifício, queima a lenha e ainda lambe toda aquela água que estava em volta do altar. E a partir daquele momento, aqueles que estavam na indecisão, ou que se mantinham como crente secreto, como nos dias atuais a gente vê muito crente secreto, que só é crente quando está dentro do templo, mas fora eles permanecem na neutralidade, porque tem vergonha, tem medo. Eles foram tomados de um encorajamento, de um poder sobrenatural, e eles ajudam Elias a matar todos aqueles profetas falsos e a quebrar os altares, a derrubar por terra tudo aquilo
que não era Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus espera que cada um de nós comece esse conserto, irmãos, nos dias em que estamos vivendo. Se você quer ser um vaso nas mãos do Senhor, moço e moça, você precisa começar consertando o altar no teu coração, se voltando para Deus, com integridade, com inteireza, com atitude, deixando de lado os somenos, as coisas que não diz respeito com o espiritual. Eu sei que muitos jovens têm sonhos, que muitos jovens, como eu também já fui adolescente e jovem, a gente sonha, deseja muitas coisas, mas a prioridade, irmãos, é o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo certo. Quando nós buscamos o Senhor, né, de todo o coração, nós fazemos a diferença. E Deus conhece a minha e a tua necessidade. Conhece a necessidade de cada um. Você precisa casar, você precisa se formar, você precisa ter um bom trabalho. Deus sabe de tudo isso. Mas dedique-se ao Senhor. E o Senhor vai abrindo as portas à medida da tua necessidade. Ele vai preparar a moça certa, o moço certo para você. Ele vai preparar tudo aquilo que você necessita. Foi isso que eu recebi na minha adolescência, foi o conselho que eu recebi na minha adolescência. Tudo aquilo que às vezes naquele momento eu achava impossível, né? Porque a gente sempre quer dar uma mãozinha para Deus, a gente sempre quer andar por vista, mas a partir do momento que eu coloquei isso em prática e priorizei o reino de Deus na minha vida, né, e a sua justiça, todas as coisas foram acontecendo como tem acontecido até o dia de hoje. Deus supriu todas as necessidades e tem suprido. Então esse é um conselho que eu tenho de dar para você. E essa é a forma da gente manter o nosso altar, né, erguido em nossas vidas, no nosso coração, e o sacrifício do Senhor sendo executado, porque o fogo do altar, irmãos, não pode apagar. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós vemos aqui as profecias de Elias. Elias marcou a sua geração, pois além de ser um homem de Deus, a palavra de Deus em sua boca era a verdade. O texto sagrado diz, por diversas vezes, conforme a palavra do Senhor dita por Elias. 1 Reis 17, verso 16, capítulo 22, 38, 2 Reis, capítulo 1, 17. Veja que a profecia acerca da seca e da chuva foi predita pelo profeta Elias. Elias, ordenado por Deus, apresenta-se a Acabe e diz que não haveria mais chuva e nem orvalho conforme a sua palavra, 1 Reis 17:1. E depois de 3 anos e meio, Elias ora e a chuva cai sobre Israel. Esta profecia de Elias, acerca da seca, atinge em cheio a divindade adorada por Israel naquele tempo, pois Baal era considerado o deus da chuva, das colheitas e da fertilidade. Sendo assim, Elias estava dizendo que Baal não tinha domínio nenhum sobre as colheitas, nem sobre os fenômenos da natureza, e sim, o Senhor. A chuva desceu sobre Israel somente depois dos profetas pagãos serem extirpados, conforme registra 1 Reis, capítulo 18 e versículo 40. Então nós vemos aqui que o Senhor, através do profeta Elias, que era um homem sincero, que tinha compromisso com Deus e que a palavra de Deus na sua boca era a verdade, porque ele não ficava perdendo tempo com história de trancoso, mas ele procurava falar a verdade, doa em quem doê-lo, o que muitas vezes não acontece hoje, irmãos. Por quê? Porque de repente tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá, que se eu em determinado momento falar uma palavra mais forte, né, vai entristecer, vai escandalizar, aquele irmãozinho vai parar de vir à igreja, não vai querer mais congregar, e então eu vou colocando um paninho quente aqui, um paninho quente ali, e vou falando sempre e no possível aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que venha massagear seu ego e etc, etc. A gente sabe de cor e salteado, né, que isso acontece, infelizmente, mas o profeta Elias era um homem incisivo, ele era um homem que falava a verdade e que não tinha medo. E quando ele se encontrou com Acabe, ele disse, olha, segundo a minha palavra não vai chover, não vai ter garoa, não vai ter neblina, não vai ter nada. E o resultado foi confirmado porque Deus disse amém e assinou embaixo. Depois, mais tarde, quando ele se encontra com os profetas de Baal, extermina todos aqueles profetas, provou para Acabe e para toda a nação
que Baal não era o Deus da fertilidade, que ele não era o Deus da colheita, que ele não era Deus de chuva, que ele não era Deus de nada. Ele simplesmente era um ídolo satânico que estava afrontando e enganando o povo. Quando tudo aquilo foi exterminado, Deus envia a chuva, né? Deus fala para Acabe, manda o seu servo, olha Acabe, pega o teu carro e corre para a tua casa, porque senão você vai chegar lá molhado. E aí sobe no monte e de repente, conforme está escrito, ele manda o seu moço dar uma olhada, vê se tem alguma coisa no céu. Ele falou, estou vendo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E aí, né, Elias manda avisar Acabe e Acabe vai, e caiu uma torrente chuva, né, uma torrencial chuva, que molhou toda a terra. Por quê? Porque Deus é Deus e Baal nunca e jamais será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e aí temos aqui a profecia sobre a morte de Acabe e Jezabel. Outra profecia de Elias que se cumpriu na íntegra foi a respeito da morte de Acabe e da sua esposa Jezabel. Ambas as profecias foram proferidas na mesma ocasião. Foi justamente quando Jezabel mandou matar Nabote para que Acabe se apossasse de sua vinha. Através do profeta Elias, Deus diz que no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, eles lamberiam o sangue do rei Acabe. Sobre Jezabel, a profecia era que os cães comeriam seu corpo. O cumprimento sobre a morte de Acabe está registrado em 1 Reis, capítulo 22, 34 a 38, e sobre a morte de Jezabel, em 2 Reis, capítulo 9, 30 a 37. A palavra de Deus diz que Deus vela por sua palavra para cumprir. Jeremias, capítulo 1, verso 12. E isso está registrado nas Escrituras, e foi fato, aconteceu, né? Acabe foi morto, os cães lamberam, né, o seu sangue, e Jezabel, né, caiu lá de cima, né, do alpendre, lá de cima do seu palácio, e os cães comeram a sua carne. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus zela pela sua palavra. Meus queridos irmãos, é interessante nós estudarmos esta lição, aonde nós vemos que para ter sucesso nesse mundo, precisamos estar em plena comunhão com o Senhor. E para que isso aconteça, é preciso que tenhamos o nosso altar erguido e que apresentemos ao Senhor o verdadeiro sacrifício. Então não adianta querer estar na presença do Senhor servindo a Deus e a Baal. Ou nós servimos a Baal ou nós servimos a Deus. E Deus não aceita duplicidade. Ou você serve a Ele ou você serve ao mundo. Para Deus não existe esse negócio de consórcio. Não existe esse negócio de sociedade. Ou você é exclusivo de Deus ou você não é. No caso aqui que temos lido, né, e comentado, nós vemos aí um povo dividido entre aqueles que serviam a Baal e aqueles que estavam na neutralidade. No entanto, Deus, por amor ao seu povo, ele levanta o profeta Elias para trazer, né, a diferença, para mostrar a diferença entre Deus e o ídolo. E nós vemos aí Deus prevalecendo através do seu poder, da sua graça e bondade. Portanto, concluímos que Acabe decidiu reproduzir os pecados de seu pai e fazer a nação adorar Baal sobre o pretexto do desenvolvimento econômico. Porém, Elias veio mostrar que tudo isso era um engodo. Então nós não podemos deixar enganado, né, por falsos profetas, por falsas profecias, por falsas ideologias. Os irmãos conhecem a Deus, sabem do que Deus é capaz de fazer, e Deus é Deus, e ponto. Então, se você hoje congrega numa igreja onde se prega o evangelho genuinamente, sem acrescentar e sem diminuir, glorifique a Deus. Mas se você percebe que há muito sincretismo, muita coisa fora de contexto, então, irmão, procure um local onde verdadeiramente se pregue a verdade. E dito isto, quero agradecer a cada um dos irmãos por estar conosco todas as semanas, né, participando desta escola bíblica dominical. Quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, os inscritos do canal. Aqueles que não são inscritos, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, pois ele é importante para o impulsionamento, né, desses conteúdos para outras pessoas. E sendo assim, meus amados irmãos, só me resta agradecer a Deus por tudo e me despedir na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade.